E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte para falar agora de 29ª rodada do Brasileirão. Rodada que, mais uma vez, foi muito boa para o Palmeiras, né? Tudo bem que o Inter encostou, segue a 3 pontos do líder, mas foi uma rodada ótima para o Palmeiras, né? O Palmeiras fez a parte dele, né? Começar já falando de Palmeiras, fez a parte dele, jogava como mandante, e jogou contra um adversário importante, né? Um adversário direto na briga pelo título, o Grêmio, e o Palmeiras ganhou, assim, o Palmeiras ganhou de 2-0. Na minha opinião, foi um jogo relativamente tranquilo para o Palmeiras, né? O Grêmio entrou com um time alternativo, né? E o Palmeiras entrou com é, seu time misto, né? Assim, a gente pode se dizer, né? Alguns jogadores de Libertadores, alguns jogadores de Brasileirão. Então o Felipão meio que mesclou os dois times e o time fez a parte dele, deu a resposta em campo, né? Mostra o quanto esse time está dando importância ao Campeonato Brasileiro, não só a Libertadores. Então, os jogadores que jogam a Libertadores também entraram, jogaram muito bem. O Dudu se destacou, assim, o Dudu jogou muito. Então, cara, assim, não tem o que se dizer assim do time do Palmeiras, né? Tá tá virando rotina falar isso, mas toda rodada é um time que mostra que tá a fim de título, né? Tá mostrando vontade em campo, né? Aplicação tática, mais um jogo sem tomar gol, a defesa como um todo, né? Não digo só zagueiros, mas todo o esquema defensivo, todo mundo trabalhando muito bem. Então, assim, é o que eu falei, não tem muito o que falar, né? Não tenho muito, senão eu vou ficar repetindo todo podcast, eu vou ficar falando. É, Felipão montou um grande time. É, cara, a grande verdade é que o Felipão conseguiu, acho que, pilhar esses jogadores, né? Os jogadores que eram vistos como reservas, né? Jogadores que se viam como reservas, o Felipão conseguiu fazer com que eles se sentissem protagonistas, né? E protagonistas não falando em Libertadores, mas protagonistas falando em Brasileirão. Então, o Palmeiras, e eu vi isso, tenho costumado falar o time A, o time B, mas eu tava vendo, né, a Renata Fã falando, não é time principal, não é time alternativo, é o time do Palmeiras. E é isso mesmo, cara, eu concordo totalmente, é um time só, né? E essa partida ficou muito clara, o Palmeiras jogou com vários é, chamados titulares, né? Que eu digo entre aspas, e o time jogou da mesma forma, então assim, é o time do Palmeiras, não existe time titular, time reserva, e não existe time A e time B como eu vinha classificando. É o time do Palmeiras que está preparado. E o time do Palmeiras é feito de não só de 11 jogadores, né? É feito de muito mais do que isso. E está mostrando esse campo. Assim, o que a gente tem visto no Brasileirão é algo, na minha opinião, assim, excepcional, né? Eu acho que tirando os campeonatos europeus, eu não via no Brasil, pelo menos, ou na América do Sul, times que conseguissem gerenciar tão bem, né, jogar tão bem dois campeonatos. Assim, não é porque os competidores são fracos, é muito pelo contrário. O Campeonato Brasileiro é um dos campeonatos mais disputados no mundo, na minha opinião, o mais disputado do mundo, né? E então, por uma série de fatores, claro, que eu não vou entrar no mérito aqui, mas é extremamente disputado. Os times que estão brigando pela ponta são muito fortes. Um ou outro foca um campeonato ou outro, que foi o que aconteceu com o Grêmio. O Grêmio entrou com seu time alternativo, né, com seu time meio que reserva, e assim, é diferente do Palmeiras, que agora eu classifico como um time só. O Grêmio não dá para dizer isso, né? O Grêmio entrou com o seu time mesclado e, cara, não jogou metade daquilo que se esperava, né? Por exemplo, do time que joga a Libertadores. Então o Grêmio deixou muito a desejar, entrou com o seu time reserva, sim, né? O Grêmio já não consigo classificar como assim,
um time só, não, existe um time muito forte e o outro que, né, o time reserva que vez ou outra faz um grande jogo, dessa vez não fez um grande jogo, não estava num bom dia, tudo bem, jogou como visitante, era de se esperar, mas eu, assim, honestamente esperava um pouquinho mais, né, porque era um dos times que, junto com o Palmeiras, eu via como um dos times que de fato iam brigar por esse título. E essa derrota do Grêmio, me, assim, na minha concepção, tá? Assim, totalmente pessoal, opinião totalmente pessoal. Mas o Grêmio já está fora do título. Esse era o jogo que definiria se o Grêmio ainda disputaria o título do Campeonato Brasileiro. E para mim, agora o Grêmio já está fora dessa disputa. Mostrou que, né, a Libertadores ainda tem alguns jogos para acontecer. Então, o Grêmio mostrou que, né, já mostrou isso, que o time reserva pode jogar bem, né, inclusive golear. Mas já mostrou, deixou bem claro agora que, apesar de poder jogar bem, é um time totalmente instável, é um time que você não dá para, né, não dá para garantir, né? Então, cara, foi presa fácil, assim. Para mim, o jogo só deu Palmeiras, uma bola só de muito perigo, e o Fernando Praz não teve nem que defender, né? A bola passou por cima do gol. Então, assim, um jogo pro Palmeiras totalmente tranquilo, podia ter sido muito mais, né? 2-0, na minha opinião, ficou muito barato, né? Poderia ter saído com 3-4-0 tranquilamente. O Davidson, que foi a grande figura, né? Que teve a competência de fazer os dois gols, né? Mas o Dudu teve chance, né? O próprio Bruno Henrique teve uma grande chance que o zagueiro tirou com a canela. Então, cara, foi 2-0, uma vitória expressiva, é uma vitória em que o Palmeiras jogou muito mais, foi muito superior e que poderia ter feito muito mais gols. Então, o Palmeiras segue muito forte, mas muito forte mesmo. É, eu, eu me arrisco a dizer já que o Palmeiras muito difícil perder esse título, muito, mas muito difícil mesmo, né? Eu já disse no podcast anterior, o Palmeiras só depende dele mesmo, mas é até assim clichê falar isso, mas eu digo isso no sentido de que assim, o Palmeiras depende só dele mesmo, mas é que é aquela coisa, se o Palmeiras manter essa pegada que está agora, não tem como, assim, não vai ter time que vai tirar esse título do Palmeiras, porque assim, se algum outro time fizer um jogo muito parelho tecnicamente, o pior cenário para o Palmeiras que vai acontecer é um empate, e ainda assim o time vai pontuar. Então, cara, é um time que vem invicto há muito tempo, né? E mais uma vez fez um grande jogo. Não foi uma vitória que foi sem querer, que foi ao acaso, que foi num gol chorado, que se retrancou para segurar o resultado. Não, muito pelo contrário. Um time que foi para cima, fez o gol, continuou mandando no jogo e, cara, mereceu totalmente o resultado. E se continuar assim, nessa pegada, que eu acho muito difícil que perca esse fôlego, até porque o time como um todo, né, as peças vêm sendo rodadas com muita eficiência. Eu me arrisco a dizer já que o Palmeiras vai ser o campeão brasileiro e só um desastre, né, para esse time perder esse título. Então, vamos ficar de olho, que eu falei, já venho falando de outros times, espero que eu realmente queime a língua, né? Espero que eu esteja errado, mas que eu quero ver uma disputa, não é que eu não queira ver o Palmeiras campeão, muito pelo contrário. O time que vem jogando esse futebol merece sim ser campeão. É um segundo turno fantástico do Palmeiras, um time que merece sim ser campeão, com todos os méritos, fez o investimento necessário, pecou um pouco no planejamento, na minha opinião, mas acabou dando certo a contratação do Felipão. Então, um time que investiu pesado, investiu forte, encontrou um grande técnico e que, cara, por tudo isso merece ser muito campeão mesmo. Mas é claro, assim, a gente não quer ver um campeonato sem graça, né? Como foi o ano passado, o Corinthians que primeiro turno todo mundo já sabia que o Corinthians ia ser campeão. Então, a gente quer ver briga até o final, que seja o Palmeiras o campeão, mas a gente quer ver o campeonato pegar fogo até a última rodada. E eu assim espero ver, mas na minha opinião é muito difícil que alguém tire esse título do Palmeiras. Muito difícil mesmo. Porque todos os outros times faz dois grande jogo, joga o fino da bola e aí de repente perde uma partida,
se encontra um time tecnicamente muito inferior, né, como é o caso do Internacional. Então, o próprio São Paulo também, que aconteceu um pouco disso, mas o Palmeiras não, mantém a pegada, mantém o mesmo nível. Toda partida que a gente vê de Campeonato Brasileiro é um Palmeiras jogando muito, mas assim, não digo jogando um absurdo, mas assim, jogando de forma muito regular. Então, muito difícil que tirar o título desse time. E é o que eu falei, não é um time que vem mostrando uma campanha de há uma, duas rodadas atrás, não. Já faz um bom tempo que esse time já está com essa pegada, com esse perfil. Então, é, de novo, já me arrisco a dizer que o Palmeiras será o campeão desse ano, né? Calma, né? Torcedor palmeirense, eu acho que não, empolgação às vezes fala mais alto, mas tem que ter um pouco de calma, tem que ter um pouco de cautela, porque o Palmeiras ainda joga Libertadores. Então, assim, pro torcedor palmeirense, eu acho que tem que ter né, manter os pés no chão ainda. Se fosse um time que só jogasse o Campeonato Brasileiro, cara, eu acho que já podia extravasar, já podia tirar onda com os rivais, mas ainda joga outra competição. E assim, competição que é considerada por todo mundo, né, por jogadores, torcedores, comissão técnica, presidência, diretoria, por todo mundo do clube, né, a Libertadores é considerada muito mais importante que um brasileiro. Então, calma, manter os pés no chão, manter o foco, né? O time encontrou o Palmeiras encontrou um time para jogar o Campeonato Brasileiro e mostra isso a cada rodada que passa. Então, de novo, né? Tá virando repetição, mas cara, parabéns ao Felipão, aos jogadores que compraram a ideia, porque tá bonito de ver isso, tá bonito de ver, tá legal de ver. É um time que não joga só um torneio, um time que joga bem todos os torneios, né? Então, assim, tem que parabenizar mesmo, porque é um excelente trabalho e tá dando resultado, tá dando resultado. E o Grêmio, cara, assim como eu me arrisquei a dizer que o Palmeiras já é muito provavelmente o campeão, o Grêmio eu já tiro da disputa mesmo, né? Até porque o Grêmio tem Libertadores, né? Já esse time alternativo do Grêmio, que eu falei, às vezes foi um jogo fantástico, né? Às vezes joga um jogo muito abaixo, e esse foi um jogo que o Grêmio jogou muito, foi muito aquém do que eu esperava. Então, eu me arrisco a dizer que o Grêmio já está fora da disputa, né? Assim como o São Paulo, né? Passar agora para o jogo de Inter e São Paulo, né? Foi um outro jogo entre dois candidatos, né, ao título, e foi um jogo que eu tinha falado, assim, um empate não seria bom para os dois. E esse era o jogo que definiria o time que continuaria a brigar pelo título, né? Um empate seria muito ruim e a derrota, é, na minha opinião, né, não só em termos de pontuação, mas muito mais em termos de moral, a derrota já tiraria o time da disputa do título e foi isso que aconteceu com o São Paulo. Eu acho que o São Paulo já não tem mais ânimo, já não tem mais fôlego, não tem mais nem maturidade para disputar esse título. Eu acho que foi um time que a saída do Everton pesou muito na época, né? Pô, eu vejo muito comentarista ainda falando do Everton, mas não é só isso, né? O São Paulo tinha uma defesa muito sólida e é uma defesa que está sendo vazada com muita tranquilidade, assim. Os times vêm conseguindo, né, fazer gols no São Paulo com, não digo que uma facilidade, mas muito mais fácil do que antes, né? Quando o São Paulo era líder. Quando o São Paulo assumiu a liderança, era um time que sabia sofrer, um time que é, fazia um gol e aí conseguia sofrer, conseguia tomar pressão e não tomava gol de jeito nenhum. Então a defesa do São Paulo era muito forte como um todo. Né, e isso a gente não vê mais. Então não é só a questão do Everton, como eu vejo muita gente falando. Lógico, a saída do Everton, com a saída do Everton, o São Paulo perdeu muita qualidade ofensiva. E perdeu mesmo, assim, isso ficou evidente. Eu acho que o time sentiu muito, né? Cara, tem peças ficaram jogadores de extrema qualidade, como o Nenê, com o Hudson, mas parece que o time assim perdeu a alegria com a saída do Everton. É impressionante, né? Perdeu muita qualidade mesmo, e é o que eu falei. Tem jogadores à altura para substituir o Everton, então foi muito estranho para mim.
E um time que perde, que tem essa queda de qualidade por causa de um jogador, assim, desculpa, assim, o torcedor vai ter que me desculpar, mas é um time que não merece o título, porque é um time que perde um jogador. E isso, qualquer time está sujeito a isso, perder por lesão, tomar um gancho de uma partida, por cartão. Então, todo time está sujeito a isso, né? E tem que ter peças de reposição. E o São Paulo tem, na minha opinião. O São Paulo tem grandes peças de reposição, né? O Reinaldo não joga mais no nível que que a gente vinha vendo, né? O Hudson também não. O Nenê também. Eu acho que todo mundo caiu, assim, a qualidade do time como um todo caiu muito. E o esquema defensivo, e eu não estou falando em zaga, o esquema defensivo a qualidade caiu demais. Assim, um time que era muito compacto, que fazia uma recomposição muito veloz, que tinha uma aplicação, todo mundo dava o sangue, e às vezes faltava, tinha uma limitação técnica, mas todo mundo ia para a bola, cara, se aplicava, se dedicava, e isso a gente não vê mais, né? Parece um São Paulo abatido, né? E isso vem se confirmando rodada a rodada. O São Paulo que vem, se abateu e pela sequência de maus resultados, é um time que vem sentido cada vez mais, vem se abatendo cada vez mais. Então, é, na minha opinião, um time que já não briga mais pelo título. Eu já estava com essa pulga atrás da orelha já da rodada anterior, e agora para mim essa derrota para o Internacional confirmou isso, né? Tudo bem, mas pô, o São Paulo foi jogar na casa do Inter, né? Você está sendo muito presunçoso de achar que o São Paulo fosse ganhar lá, mas uma coisa era perder e o São Paulo jogando muito. Outra coisa é o São Paulo perder da forma como perdeu, assim, para quem não viu o jogo, assim, eu fiquei muito decepcionado, né? O São Paulo saiu na frente, assim, com muito pouco tempo de jogo, já fez o gol, né? O Lisieiro fez o gol e, assim, eu achei que, falei, pô, o São Paulo vai voar, São Paulo voltou. E não, assim, o São Paulo fez o gol e aí assim, o time deu espaço para o Inter, literalmente. O time parou de jogar, desligou a chave, né? O Inter foi para cima, teve gol impedido, conseguiu empate no final do primeiro tempo com o Damião, né? Que acabou entrando no lugar do Potker, que se machucou, para você como é que é as coisas, né? O William Potker entrou como titular, ele se machucou, o Damião entrou e cara, foi o cara do jogo, né? Foi o cara que responsável pela virada, né? Fez o gol de empate no final do primeiro tempo. No começo do segundo, fez o segundo gol, né? Virou o jogo para o Inter. É, o- e aí depois, né, que o Inter virou, foi um jogo que os dois times tiveram oportunidade, né? O São Paulo teve uma boa chance com o Nenê, uma chance claríssima com o Diego Souza, que a bola foi para fora. Teve um gol impedido, né? Tem um gol anulado. E depois o Inter, no finalzinho do jogo, conseguiu um pênalti que para mim existiu de fato, né? O Damião de novo e o Nico Lopes fez o gol. Então foi 3-1 e assim foi um 3-1 que realmente assim foi merecido para o Inter, né? Pelo que jogou, o Inter, mesmo quando o São Paulo teve as suas boas chances, o Inter não diminuiu o ritmo, continuou jogando muito bem. O D'Alessandro jogou demais, o D'Alessandro para mim arrebentou. Então, é um time que eu vinha tendo as minhas dúvidas e esse foi um partidaço do Inter, né? Me dá ânimo para acreditar que esse time vai brigar pelo título até o final mesmo, né? Claro, a gente viu uma inconstância do Internacional, né? Assim como vinha acontecendo com o São Paulo, eram dois times que, para mim, pareciam que tá na mesma pegada, né? Os dois times meio que desanimaram ao mesmo tempo. E o Inter não, agora com esse jogo eu vejo o Internacional recuperando, né, a autoconfiança, recuperando um pouco da alegria, né, da motivação. Então, um time que realmente mostrou em campo aquilo que eu esperava ver, né, aquilo que colocou o Internacional como líder do campeonato. Então, um time que se continuar jogando assim, vai dar trabalho, assim, vai realmente seguir o Palmeiras de perto, encostar, se o Palmeiras vacilar, vai encostar sim. Então,
Mas, de novo, time que ainda precisa se firmar, né? Veio oscilando, perdeu a rodada anterior, antes da anterior ganhou, antes disso empatou, então assim, vem de uma inconstância um internacional, mas pelo que deu para ver desse último jogo, cara, jogou demais e se jogar assim até o final, que o que é muito difícil, né? Porque é um time que é o que eu falei, já deu uma oscilada, deu umas inconstâncias, então isso claramente vai acontecer até o final da temporada. Então, infelizmente, é um time que, se tiver alguém lesionado, se tiver alguém que pegar um gancho de uma partida, é um time que, lamentavelmente, não vai conseguir manter o mesmo nível. Então, espero que seja um time cauteloso com esse tipo de coisa, né? Com lesão, tudo bem, é fora de controle, mas cartão é o tipo de coisa que o time tem que começar a gerenciar, porque é o que eu falei, tá oscilando muito e você pode ter certeza que assim, o Palmeiras não vem oscilando porque consegue repor, mas o Inter não tem peças de reposição com a mesma qualidade. Então, se o D'Alessandro, o Nico Lopes pegar um gancho de uma partida, o time vai sentir. Então, essa é a minha grande preocupação com o Internacional, mas o time que, de novo, nessa última rodada jogou muito, jogou demais, dispensa comentário. O São Paulo, infelizmente, vai ter que seguir ligeiro, vai ter que seguir ligado, né? Porque assim, o título já está fora de cogitação para mim, né? Na minha opinião, mas a Libertadores está aí, então tem que seguir brigando por G4, né, para ir direto para a Libertadores, né? Então, um time que tem total condições de conseguir, então ficar ligado, assim, tem que voltar, se não a jogar o melhor do seu futebol, é pelo menos o necessário para conseguir manter o time nessa quarta colocação, que eu acho que o time consegue se manter sim, né, nessa colocação. Então, infelizmente, para o São Paulo, na minha opinião, acho que já não dá mais, já está fora. O próximo, na sequência, o Flamengo, o terceiro colocado, o Flamengo venceu mais uma, né? Venceu um clássico por 3-0. Então, eu tinha lá minhas dúvidas, já é a segunda vitória seguida. Me parece que o Dorival conseguiu acertar esse time, né? O Dorival conseguiu dar um novo ânimo para essa galera. Então, de novo, eu ainda acho muito precoce cravar isso, falar assim, pô, o Dorival arrumou mesmo. Eu acho que precisa de pelo menos uma ou mais, pelo menos duas rodadas no mínimo para ter certeza absoluta disso, né? Um time que, falei, foi desclassificado da Copa do Brasil, sentiu muito, acho que mentalmente isso abateu demais os jogadores do Flamengo, e aí eu acho que a diretoria teve eu achei uma jogada arriscada, mas eu acho que fez a coisa certa na hora certa. O time que estava batido, então já trocou logo de comando para ver se dava um ânimo, né, para que esse time conseguisse, né, se motivar de novo. E eu acho que deu uma nova cara. O Dorival conseguiu de novo dar uma animada nesse time. Então espero que de fato isso tenha acontecido, né, que esse time tenha reencontrado, né, a alegria, que tenha encontrado uma nova motivação, né, apesar de estar um pouquinho longe, mas são 4 pontos, não é assim uma distância absurda. Então, pro Flamengo, eu acho ainda possível. Eu acho que o título, nesse momento agora, está em Palmeiras, Internacional e Flamengo. O Palmeiras, me arrisco a dizer já, né, que já me arrisco a dizer que vai ser o campeão, pela constância que vem mantendo. É o Internacional que falei, agora parece que recuperou a confiança, mas uma ou outra partida vai acabar oscilando, porque vai perder uma peça ou outra por cartão, né? E o Flamengo, vamos ver, assim, duas vitórias seguidas, né? Duas vitórias em que o time fez muitos gols. Então, isso já me dá um ânimo, né, de acreditar que esse time pode complicar para o Palmeiras, né? Porque se fosse duas vitórias de 1-0 chorado, tudo bem, não. Ganhou do Corinthians de goleada, agora ganhou do Fluminense também de goleada e do Fluminense
foi muito mais, né? Foi um clássico, então é muito importante, né? E em termos psicológicos para o Flamengo, isso é muito importante. Então, é, vamos olhar, né? Vamos esperar um pouco. Eu acho que é o que eu falei. Eu acho muito precoce ainda cravar, mas uma ou duas rodadas eu acho que a gente já pode ter certeza de que esse time do Flamengo realmente voltou com tudo com a chegada do Dorival e que vai brigar sim ainda pelo título. Eu vi um time um pouco desmotivado, né? Cheguei a achar que já estava fora da disputa, né? Não pela pontuação, mas em questão de moral, porque é um time que vinha com uma moral muito baixa. Então, acho que é possível. Assim, me parece que reencontrou a alegria. Então, e é um time, é um baita elenco, assim, o elenco do Flamengo é inquestionável. Então tem elenco para isso e diferentemente do São Paulo, que já tem um elenco um pouco mais limitado, o Flamengo tem um elenco para bater de frente com o Palmeiras. Então, se reencontrou a alegria, a confiança, time que sem dúvida nenhuma vai até o final, complicar muito a vida do líder. Então, vamos acompanhar, muito cedo ainda, eu acho, mas espero que realmente o Flamengo tenha voltado, porque vai ser um campeonato pelo menos que três times vão disputar. Nesse momento são os três times que eu vejo que vão disputar o título, né? Os outros eu acho que já ficaram, né? São Paulo, a sequência já diz por si só, é um time que perdeu totalmente a motivação. O Grêmio não é um time que perdeu a motivação, mas é um time que tá focado em outra competição, né? E não tem um time alternativo tão bom à altura para conseguir jogar um Brasileirão. O Atlético Mineiro já tinha tirado da disputa, né? A grande preocupação do Atlético Mineiro, na minha opinião, agora é o Santos, né? O Santos está cada vez mais perto. É, tinha dito aí que o Santos estava muito longe, achava muito difícil, mas são 4 pontos agora, né? A distância que era muito grande caiu muito, sim, caiu muito nas últimas rodadas. O Atlético empatou mais um jogo que jogava como mandante e assim, agora são só 2 pontos de diferença. O Santos ganhou o clássico contra o Corinthians no final de semana e encostou de vez. Assim. Então, acho que a grande preocupação do Atlético Mineiro agora é sim para se ligar ao sinal de alerta, porque pode perder essa vaga. Então, tudo bem, pode, Palmeiras ou Grêmio pode ser campeão da Libertadores, mas não pode contar com isso. O time tem que garantir essa vaga para não sofrer no final. E o Santos está chegando, o Santos está embalado, e não só o Santos. O Atlético Paranaense também está muito embalado. Então, o Atlético está muito mais longe? Está muito mais longe. Mas a sequência do Atlético Mineiro tá muito ruim, cara. Assim, precisa melhorar urgente. Porque senão, se continuar oscilando desse jeito, e o Santos e o Atlético, o Atlético Paranaense, no caso, com essa sequência fantástica que eles vêm tendo, é, eu não duvido que os dois, não só um, os dois consigam passar o Atlético Mineiro. A distância pelo menos do Atlético Paranaense é um pouco maior, mas a sequência do time é excelente e tá encostando. Então, tomar cuidado o Atlético aí, eu acho que já é para ligar sim o sinal de alerta. Era uma distância confortável que agora, pelo menos para o Santos, já não existe mais. Então, e o Santos vem aí, cara. Assim, o Santos ganhou um clássico, né, importante, assim, tudo bem. Jogava como mandante, tem São Paulo tem a questão da torcida única, mas é clássico, clássico é clássico. O Corinthians não vem no bom momento. O Corinthians está na final do campeonato da Copa do Brasil. Então, assim, um time que consegue ser uma pedra no sapato de qualquer outro, mesmo com todas as suas limitações, mesmo com perdendo todos os seus grandes nomes, né, ao longo da temporada, mas um time que consegue complicar para todo mundo e provou isso eliminando o Flamengo da Copa do Brasil. Então, era um jogo difícil para o Santos e foi um placar magro, assim, 1-0. Então, assim, não foi um jogo que o Santos sobrou totalmente. Então, é, uma vitória para dar moral para o Santos, né? E eu acho que tá chegando. E se o Atlético Mineiro não melhorar agora, eu acho que tinha dito isso, voltei atrás e agora volto a dizer.
eu acho que o Santos toma essa vaga do Atlético. Então tem que melhorar agora. Assim, o Atlético Mineiro, primeiro turno, um baita ataque, e agora parece que, né, apagou, simplesmente apagou. Então, infelizmente eu lamento, eu fico muito triste porque é um time que vinha jogando muito, era legal de ver o Atlético Mineiro jogar e infelizmente agora a gente não vê mais isso, né? Tive que perder foi perdendo muita qualidade assim ao longo da temporada e assim e não perdeu o seu elenco, né? Mantém assim essencialmente o mesmo time, os mesmos jogadores, então assim, para mim eu fico um pouco chateado que isso tenha acontecido, né? Já falei, Santos ganhou, dá um ânimo. Atlético Paranaense também ganhou. Eu acho que o grande sinal de alerta aqui, o último time que eu também queria comentar é o Corinthians. Se o Corinthians vai jogar a final da Copa do Brasil, tudo bem, tá focado, né, na tentativa de ganhar esse título, mas está esquecendo do Brasileirão. Já são duas rodadas com derrota e o time tem 35 pontos, é o 11º. A Chapecoense, que é o primeiro time da zona de rebaixamento, tem 31. São só 4 pontos de diferença. Então, assim, não adianta você ganhar uma Copa do Brasil e ser rebaixado, que foi o que aconteceu com o Palmeiras. Então, tem que ficar de olho o Corinthians, sim. Pô, a alegria do título da Copa do Brasil, pô, é o máximo, cara. Ganhar um título ia ser o máximo para esse time que perdeu grandes jogadores, que foi contestado ao longo da temporada, que perdeu o Fábio Carille, mandou embora os Marlós. Então, assim, ia ser, cara, a consagração, né, de uma nova, podemos até dizer, uma nova renovação desse time. Seria uma consagração, mas é o que eu falei, não adianta você ganhar um grande título e ser rebaixado no mesmo ano. Então, tem que tomar cuidado do Corinthians, sim. Eu falei, esqueceu um pouco o Brasileirão. Eu acho que podia se dar ao luxo, né, de esquecer um pouquinho, mas agora já não dá mais, né? Joga a Copa do Brasil agora essa semana e aí na próxima rodada vai jogar com o time reserva. Então, assim, não digo que vai perder, mas muito difícil que o Corinthians ganhe na próxima rodada. Então, vai ficar ainda mais perto do Z4. Então, tem que ficar de olho o Corinthians, tem que prestar atenção, né, porque se de repente ganha esse título, o time vai relaxar mesmo, vai relaxar de vez, vai tirar um pouco o pé, vai dar uma descansada, né, então acho que a sequência do Corinthians, pelo menos no Brasileirão, não vai ser muito boa, não vai ser uma sequência de grandes resultados. Se perde o título também, vai bater um desânimo. Então, eu prevejo que pelo menos uma ou duas rodadas na sequência o Corinthians não vai ter uma vitória. Então tem que ficar de olho, sim, tem que tomar muito cuidado, tem que voltar a dar uma atenção especial, porque tá chegando perto. Então, é o que eu falei, pelo menos se na parte de cima tá afunilando muito, né, já para mim já tá entre três times já, não é nem mais quatro, cinco, são só três, para rebaixamento segue da metade da tabela para baixo, segue muito disputado ainda, então tomar muito cuidado, o Corinthians ainda tá bem perto, né, é o que eu falei, mas tá no meio da tabela, mas do meio da tabela, do Corinthians para Chapecoense, cara, são só 4 pontos. E o Corinthians está no meio da tabela. Então, assim, parece que tá com folga, mas não tá. Tá com muita pouca folga. E então, todo mundo ali, quem vacilar, cara, vai rodada após rodada, vai ficar cada vez mais perto. Então, dedicar uma atenção especial aí, sim. E eu acho que é isso. Esse foi o resumão da rodada. Tem um jogo ainda para acontecer, Ceará e Botafogo um jogo que é importante para os dois, né? Para o Ceará que está no Z4 e para o Botafogo que está perto do Z4 também. Então, assim, um jogo que ainda falta, mas é de interesse direto para essa briga pro rebaixamento. Então, o Ceará joga em casa, o Botafogo vai como visitante, mas já não vem numa sequência aí, os dois últimos jogos empatou, então vai ser um jogo interessante, né, de ver, pelo menos
em termos de rebaixamento, vai ser um jogo muito importante. E eu acho que é isso aí. Se for o resumão dessa rodada, a próxima rodada não tem uma disputa, pelo menos na parte de cima, não tem uma disputa direta aí por postulantes a título. Então, mas rodada que é muito importante, né? Então, vamos acompanhar, que falei, ficar de olho principalmente no Flamengo, que para mim ainda é uma grande incógnita, mas mais uma vitória eu já consigo, né, me animar em dizer que o Flamengo voltou. Então, ficar de olho principalmente no Flamengo. E é isso aí, gente. Resumão da 29ª rodada. Palmeiras segue líder, muito forte. E valeu. Até a próxima, gente. Um grande abraço e até a próxima.